Olá, nós estamos aqui estudando a carta de Paulo aos Romanos, nós estamos no capítulo 9, no finzinho dele. Então, Paulo tinha trazido, na semana passada a gente leu uma parte em que ele faz uma citação trazendo Oséias, depois Isaías, e aqui de novo, outra citação de Isaías. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse preservado um germe, teríamos ficado como Sodoma, teríamos ficado como Gomorra. Sodoma e Gomorra são aquelas duas cidades que aparecem nas narrativas bíblicas, que foram destruídas porque optaram pelo mal. Então, aqui, Paulo traz essa referência, não é à toa, porque ele está fazendo essa reflexão sobre o alcance do mal e a vontade divina. Essa aqui traz uma pergunta super importante, que muitas pessoas que acabam escolhendo o ateísmo, que acabam não acreditando mais em Deus, se fazem, que é: por que Deus deixa acontecer isso? Por que Deus deixa acontecer a guerra? Por que Deus deixa acontecer uma tragédia assim? Essa é uma pergunta, que não responsabiliza as pessoas e também não consegue ver essa responsabilidade coletiva no tempo. Então Paulo está dizendo, se não tivesse a bondade divina, nós seríamos destruídos pelo mal. Nós sabemos que nós temos no coração e temos no nosso passado, temos no nosso cotidiano, porque nós erramos, Poderíamos ter sido destruídos como Sodoma e Gomorra foram destruídas, E aí ele continua agora trazendo uma reflexão sobre a situação dos judeus, do povo de Israel. Que diremos então? Que os gentios, sem procurar a justiça, alcançar a justiça, isto é, a justiça da fé, ao passo que Israel, procurando uma lei de justiça, não conseguiu essa lei? E por quê? Aqui é um questionamento, Paulo está escrevendo aos romanos, e ele sabe, embora ele não tenha ido a Roma ainda, neste momento, ele vai depois, ele sabe que quem vai ler essa carta são judeus e não judeus, que estão aderindo ao cristianismo. Então, os judeus podem se perguntar: poxa, eu faço tudo direitinho conforme a lei, as leis mosaicas e todos os outros rituais. Então, eu faço jejum, fiz a circuncisão, eu faço todos os rituais, respeito lá tudo que tem que ser feito. E aquele ali, que não é judeu, que é de qualquer outra nacionalidade, não fez tudo que eu fiz e também está alcançando, o mesmo benefício, da salvação do que eu. Como assim? É um questionamento importante. Mas aí Paulo vai responder, porque não a procurou pela fé, mas como se a conseguisse pelas obras. Então Paulo já está lembrando, se você faz os rituais pelos rituais, sem entender que o ritual tem sempre uma proposta de transformação interna. Se a gente não faz essa transformação interna, então ele não teve valia. Esbarraram na pedra de tropeço. Olha só, ele traz essa referência, pedra de tropeço, conforme está escrito. Aqui é uma outra citação também de Isaías. Eis que ponho em Sião, em Sião é uma referência, aos judeus. Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, mas quem nela crê não será confundido. Quando a gente lê Isaías, e tenta entender que pedra de tropeço é essa, a gente percebe que está falando, Isaías é dos profetas aquele que mais faz referência a Jesus, a um Salvador que virá, da forma como ele veio, porque outros profetas entenderam a grandeza de Jesus olhando mais do ponto de vista material. Isaías viu de uma outra forma. Então, o que Isaías está colocando aqui é que Jesus vai vir com uma grandeza tão forte que vai colocar luz a todos os nossos defeitos. Então isso vai ser uma pedra de tropeço. Jesus coloca, quando Jesus vem, ele nos chama à verdade. E aí então é uma hora de escolha muito grande. Ou a gente confia e não se confunde, ou a gente cai. E é essa a história do cristianismo. O cristianismo primitivo é muito bonito, do ponto de vista da transformação das pessoas, e aí tem os martírios, tem as mortes, tem ali aquelas várias cenas, nos circos de Roma ou em outras cidades, em que as pessoas pagavam a própria vida terem se transformado. E tem várias pessoas que viram no cristianismo justamente o mal, e combateram, e se enganaram muito. Mas depois, com o passar do tempo, como o cristianismo foi tendo poder,
nós, vou falando nós, porque aqui no meio espírita a gente sabe que a gente participou dessa história ativamente, né? Nós tropeçamos em nome de Jesus. Fizemos guerra, fizemos inquisição, fizemos um monte de coisa. Então foi a nossa pedra de tropeço, nosso escândalo, porque não conseguimos fazer a verdadeira transformação, de não fazer esses rituais, né? O povo judeu já vivia isso, só por fazer, e sim para conseguir guiar a nossa transformação pessoal, para conseguir guiar a nossa fé, né? Mas a gente continua depois.